Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para trazer as notícias e, claro, falar um pouco da vitória do Fluminense. O Fluminense venceu a Chapecoense, um jogo que eu tenho muita coisa para falar e eu gosto, hein? Eu gosto quando as coisas que eu falo começam a aparecer dentro do campo. Falei, ó, Soteldo pode ajudar, gente. Aí Soteldo vai, participa do gol da vitória. Falei que JK, quando entra no segundo tempo, ele entra sempre muito melhor, né? E ele entrou mais uma vez e fez gol. Eu gosto disso. Mas a gente vai comentar um pouco sobre o jogo e sobre Hulk no Fluminense. Uau! Para a surpresa de 0 pessoas, né? Eu gravei um vídeo quando rolou aquela treta dele lá. Talvez eu vou embora, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ó, galera, o Fluminense muito provavelmente aqui. Aí depois eu fiz o vídeo e falei, não, galera, mas eu acho que pelo regulamento, né? Aí depois o regulamento mudou. E sim, existe a possibilidade de Hulk vir para o Fluminense e o Fluminense está negociando com ele. Mas eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo, então vem comigo. Mas antes eu quero começar a falar, poxa, do jogo, né? O Fluminense venceu a Chapecoense. Eu vou fazer uma análise bem rápida, né? Pra gente também falar sobre essa situação do Hulk, né? Mas assim, falando um pouco sobre o Fluminense, a gente tem o Fluminense com 26 pontos, maneiro demais, conseguimos estar, né? Aí o Fluminense começa a se desprender do outro bloco. Eu acredito que Palmeiras, Fluminense e Flamengo, eles vão ir para um outro bloco, né? Eles vão pegar 5 ou 6 pontos de diferença dos blocos que vêm abaixo, como o Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, né? O Bahia, né? Aí depois vem outro bloco, Curitiba, Botafogo, Bragantino, depois vem outro bloco, Vitória, entendeu? A gente vai dividindo acima do Fluminense deve embarcar, né? Garantiu ali a sua passagem para esse primeiro bloco, o bloco que na teoria é o bloco que briga pelo título do Brasileirão, mas a gente tem já o Palmeiras com incríveis 32 pontos. Que agonia esse time em relação ao Campeonato Brasileiro. Dá muita raiva do Palmeiras, tá? Mas é isso, vamos tentar alcançar aí. Um pouco sobre o jogo, pessoal. O Fluminense venceu, né? É claro, com requintes de crueldade, né? Ainda mais para o seu torcedor que precisa tomar remédio para ter calma, né? O Fluminense fez um jogo, na minha visão, o Fluminense jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, onde o Fluminense dominou a Chapecoense e teve chances ali, sem exagero, de ir para o intervalo vencendo de 3-4-0, porque o Fluminense e teve chance com o Castilho, teve chance com o Canobi, teve chance com o Cerny, teve chance com o Savarino, teve chance, o goleiro defendeu tudo, né? Fluminense chutando no gol, assim, foi um domínio pleno do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense começa com como terminou o primeiro, né? Tem ali o pênalti, Savarino cobra bem, né? Finalmente o VAR funcionando pra gente, tá? Notícia boa aqui, o VAR funcionou para o Fluminense. Se fosse outrora, a gente muito provavelmente não teria marcado pênalti. É claro que o Sampaio, né, que apitou o jogo de hoje, não deu em campo, né? E o árbitro chamou e deu ali o pênalti, graças a Deus. Então, assim, o Fluminense, por mais que tenha criado diversas chances, precisou de um pênalti para abrir o placar. Algo que mostrou, né? E eu repito, o Fluminense fez uma grande atuação hoje, tá? Só que o Fluminense precisa de ajustar esse elemento final, né? Mesmo com a chegada do Castilho, o Fluminense ainda tem dificuldades em finalizar a jogada, né? Como assim, Thiago? Em colocar a bola dentro do gol, né? Parece que o Fluminense tem uma dificuldade enorme em relação a fazer gols. Cara, não tem ninguém matador aí nesse time do Fluminense, né? A gente precisa aí desse cara. Eu não tô falando que o John Kennedy não é um matador, tá, pessoal? Não entendam isso. Eu acho que o John Kennedy, quando entra muito bem, né? Isso é bom. Então, assim, Fluminense fez, a Chapecoense empata o jogo com um golaço do Enio, né? Driblou um ou outro, driblou o Soteldo ali no meio de campo. Aí chuta, assim, uma bola que vai lá no ângulo, invertido, sabe, assim. Umas coisas que só acontece com o Fluminense também. O Fluminense toma uns gols, assim, meio espírito, uns gols, assim. Parece que é só a gente que toma esse tipo de gol, sabe? Que o cara chuta lá da lua e é no ângulo, né? Então, assim, aí o Fluminense, né? Que foi o que eu gostei, Zubeldia, cara, colocou o Fluminense muito pra frente, né? Colocou Alisson e Ganso no lugar de Bernal e Hércules, né? Você teve ali um Fluminense muito ofensivo, né?
E essa ofensividade foi muito boa, né? Ainda mais passando em Alisson, que começou a mostrar aquilo que eu falava pra vocês quando eu disse que eu era a favor da contratação dele, porque na minha visão é um jogador que tenha uma qualidade com a bola no pé. O Alisson não é esse jogador mais ou menos, não. Ele tem uma qualidade, ele é diferenciado com a bola no pé. E a gente viu isso, né? Sem falar do calcanhar, um toque maravilhoso do Soteldo, né? Que abriu espaço pro Alisson, que poderia ter só dado uma chuveirada para a área, mas, como eu disse, né? Não, ele não é um jogador, ele é um jogador de nível técnico elevado, né? Ele olha para a área, vê o JK entrando sozinho e é um passe, né? Não é um cruzamento. JK que pegou de forma espetacular, né? Chutando de esquerda, a bola alta, que finalmente venceu o goleiro, né? Que fez o goleiro da Chapecoense. Eduardo, o nome do goleiro, eu não sei, Edivaldo, não sei. Comente aí o nome do goleiro da Chapecoense que eu particularmente esqueci. Mas assim, agarrou muito no jogo, mas essa bola, né, nem o Neuer pegaria, né? Então, nem o Oliver Kahn, né? Então, graças a Deus o Fluminense conseguiu essa vitória. É uma vitória muito boa que coloca, como eu disse, o Fluminense aí na ponta da tabela, brigando pelas cabeças aí. Só que, meu amigo, assim, infelizmente, esse jogo vai ser ofuscado por essa notícia aqui. Põe na tela, diretor. Põe na tela que eu vou explicar tudo. Mas fica comigo que eu te explico tudo, tá? O clube, né, negocia com o Hulk do Atlético Mineiro, é o Fluminense, tá? Meu Deus, Thiago, o que tá acontecendo? Pra quem não sabe, a gente trouxe aqui recentemente, alguns dias atrás, essa possibilidade, né? Que será que o Fluminense ainda tinha um interesse no Hulk, né? E a resposta então é sim, né? Porque está negociando. Só que o que aconteceu foi o seguinte: hoje teve o jogo Atlético Mineiro e Flamengo, tá? Quem traz os detalhes pra gente é o Itatiaia. Itatiaia que também tem pessoas ali dentro do Atlético e tal, né? Até porque participam ali do... É uma questão de tipo assim, parece que um dos donos do Atlético Mineiro, da SAF do Atlético, é dono do Itatiaia. É um negócio assim, pode ter algumas nuances. Então assim, eles sabem muito o que acontece, né? O que aconteceu? Hoje teve o jogo Flamengo e Atlético Mineiro. O Hulk foi pra partida. Olha, eu tenho imagens. Eu dividi aí, diretor. Vamos ver se a gente acha. Eu separei imagens da camisa do Hulk preparado pro jogo de hoje, né? Eu separei, diretor? Eu não separei. Separei sim, rapaz. Não é possível. Não é possível que minha cabeça tá assim. Mas vamos lá. Eu separei imagens, ó, pra você ver o que estava acontecendo. Olha só. Aqui, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Isso aqui, ó, que rolou. Olha aqui a camisa do Hulk. Isso aqui foi 56 minutos antes do jogo, né? Então, o próprio Atlético chegou a divulgar uma foto do Hulk, né? Para participar do jogo, tá bom? Só para você entender que isso aconteceu. O próprio atleta, o Hulk, né? Publicou nas suas redes sociais isso aqui, né? Ó, que Deus nos abençoe, né? E tal, pro jogo e tudo mais. Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque o Hulk... E é aqui que eu acho que o Hulk é do Flu, tá? Eu acho que tá vindo pro Fluminense. Não tô nem falando que... essa negociação vai ser igual foi anteriormente lá em janeiro, parará. Não, eu acho que dessa vez vai acontecer por causa disso. Já tinha a camisa do Hulk. O Hulk postou que ia pro jogo. O Hulk foi para o estádio. Chegou no estádio, acontece o que a galera do Itatiaia vai falar pra gente aqui, ó. Conforme publicou o clube, a decisão foi tomada por uma sondagem recebida pelo paraibano de 39 anos. Agora a gente sabe que essa sondagem é do Fluminense e não é mais uma sondagem. O Fluminense estaria negociando com o Hulk, tá? Que já completou 12 jogos. Aí, esse ano parece que mudou essa parada, né? Antigamente, no ano passado, a gente tinha apenas 6 jogos. O jogador poderia jogar pelo Campeonato Brasileiro 6 jogos e não poderia jogar por outra equipe. Eu acho que porque o campeonato começou muito cedo, eles deram uma alterada, agora é 12 jogos. E o Hulk tem 12 jogos. Então, assim, se ele jogasse mais um jogo hoje, né, que no caso seria esse contra o Flamengo, ele não poderia ser negociado com outro clube brasileiro, né, para jogar a competição ali do Campeonato BR. E o que rolou? Ele foi tirado do jogo, tá? Segundo fonte, o pedido partiu do próprio jogador já no vestiário do estádio. Minutos depois da lista ser divulgada e a ausência confirmada, Hulk deixou a arena MRV. Então, chegou no estádio, o Hulk falou, ó, preciso que me tire da lista porque tem essa situação aí. Então, o Itatiaia fala que é o jogador. Só que fontes do jogador falam pra gente que foi o clube.
O clube aceitou a negociar o jogador. Olha que treta, tá? Olha que treta, olha que treta. Tem aqui, diretor, a matéria. Eu acho que eu coloquei aqui a matéria pra gente trocar uma ideia que diz exatamente isso, né? Que o Fluminense já está negociando com o Hulk, que o Hulk chegou a ser oferecido para outras equipes e tudo mais. Dá uma olhada aqui, olha só. Fluminense volta a negociar com o Hulk. Então descobrimos que o clube é o Fluminense. Tricolor retorna conversas com o atacante que foi retirado de última hora. Essa retirada de última hora aqui, pessoal, e o aceite do Galo em fazer isso aqui é porque finalmente o Galo vai fingir, né? Que vai deixar de fingir que quer o Hulk no Atlético, né? Então, beleza. Rolando aqui, tu vai ver o seguinte: o Fluminense negocia a contratação, parará. A informação da liberação foi divulgada pelo próprio Atlético, né? A justificativa foi que o clube quer dar tranquilidade ao atleta para definir o seu futuro. Hulk esteve próximo de fechar com um time carioca, né? Que foi o Fluminense lá no início do ano, mas optou em ficar pelo Galo. Aqui tem o Hulk. E vai dizer, né? Eles apagaram. Na primeira vez que eu vi essa matéria aqui, tava escrito algo assim que o, o empresário do Hulk, né, que é uma advogada, ela tava oferecendo o Hulk para outras equipes no Brasil, inclusive o Vasco, né, que o Vasco foi uma das equipes que foi oferecido também. Aí eles tiraram essa parte agora na matéria atualizada. E eu vi, assim que saiu, tinha essa parada do Vasco. Só tô falando aqui que eu vi isso na matéria. Então, meus amigos, o Fluminense retornou ali, né, a carga pelo Hulk. É claro que a gente já sabia disso, né, no sentido de o Fluminense nunca desiste dos jogadores que já tentou uma vez. O Fluminense vai ficar tentando por outras vezes. Eu quero a sua opinião, o que você acha se o Hulk chegando no Fluminense é uma boa ou não, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá? Hoje eu tava assistindo o jogo, né, onde o Fluminense foi claramente superior a Chapecoense, só que Canóbio e Serna fizeram um jogo, mais uma vez, ruim, comparado ao nível técnico do adversário e como que o Fluminense jogou, né? O Fluminense jogou totalmente à vontade, mas mesmo assim, Serna e Canóbio deixaram a desejar. Aí a pergunta que eu faço pra vocês: será que o Hulk não seria uma certa evolução nesse ataque do Fluminense? Não. Eu acabei de falar que o problema do Fluminense nesse jogo ficou muito claro que é alguém que coloque a bola pra dentro do gol, né? Será que o Hulk não seria esse cara? Tá, então vamos dar uma olhada aqui nos números do Hulk. Agora na seguinte questão. Hulk no Atlético hoje, você tem que somar uma crise, né? Uma crise que já tá durando desde o ano passado, né? O Hulk e o Atlético estão com esses atritos, né? Então, assim, analisar números de jogadores que estão em um estado de crise, um estado de turbulência muito grande, é claro que isso afeta diretamente nos números, né? Então, assim, com essa questão, eu fico pensando que será que o Hulk num time mais organizado como o do Fluminense não conseguiria entregar muito bem? No ano passado, esse recorte do ano passado, a gente está falando de um jogador com 61 jogos, né, mesmo com 39 anos, com 61 jogos, né, e 21 gols e 8 assistências, né? A gente tá falando de 29 participações em gols no ano passado, né? Que é um número muito bom. Esse ano, ele não tá ruim, eu vou te mostrar o porquê. Mas vale discutir que do Brasileirão, assistência por jogo, aí tem chute no gol, parará, ele vem se destacando, né? Agora, se a gente parar pra pensar no recorte do Mineiro, foram 8 jogos, 4 gols, né? Então, assim, esse recorte é muito bom. E no Campeonato Brasileiro, ele é o cara da assistência, né? Porque ele tem 12 jogos, né? Que até que a gente comentou que ele não pode fazer o 13º jogo. Aí é 1 gol e 3 assistências. É um jogador que vem participando bastante ainda, apesar da idade e tudo mais, apesar da crise. Num Fluminense de Zubeldia, um time mais arrumadinho, um time mais... Será que ele não conseguiria render bastante? Bom, eu acho que é isso que aposta a diretoria do Fluminense por voltar à carga aí em relação ao Hulk, tá? É isso. Então, eu particularmente acho que essa situação do Hulk fica muito clara no sentido de eu acredito que vai. Eu acredito que agora vai. Porque agora nem o Atlético mais vai querer manter, né, o Hulk. Então, assim, a situação lá tá inviável. O Hulk quer jogar no Fluminense e o Atlético agora
tá convencido a querer também. A grande dúvida é se o Fluminense vai negociar ou o Fluminense vai ter que pagar algum valor para o Atlético Mineiro. Isso a gente ainda não sabe, né? Mas deixando uma análise do nosso querido Cifute Brasil, o Hulk de 39 anos, né, dispensa apresentações. Para a função do Fluminense vai ser um extremamente útil jogador de último toque, muito pivô e qualidade técnica, fora liderança. E aqui é o ponto que eu queria destacar com vocês para a gente terminar. Eu não sei se vocês acham, ou se vocês concordam, mas falta um cara experiente no sentido de assumir uma liderança nesse time do Fluminense. Tô falando que pode até não ser o Hulk, tá? Mas assim, se você não quiser o Hulk, mas assim, tu não acha que falta isso? Um cara que chama responsabilidade, um cara grande, um cara que, de certa forma, cause respeito tanto nos adversários como na arbitragem. Um cara que quando reclamar, né, talvez vai ser mais ouvido. Sei lá, talvez o Hulk seria o Felipe Melo da conquista da Libertadores 23? Não sei. Eu acho que falta essa liderança no time do Fluminense. Eu acho o time do Fluminense muito, muito perdido, ninguém chama responsabilidade. Eu acho que o Hulk seria esse nome. Comente o que você acha, se o Hulk é uma boa ou não. Eu, particularmente, já tô ficando verde aqui, tá? Se você me entende. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de se inscrever e de deixar aquele like. E eu acho que o Hulk agora é do Flu, tá? Eu acho que agora vai rolar. Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.